Sendo um país de dimensões continentais, é composto por diversas regiões com uma diversidade cultural, histórica e ambiental riquíssima. No entanto, o capitalismo e a globalização têm afetado de forma direta e significativa essas regiões, causando impactos no meio ambiente, no patrimônio natural e cultural, na demarcação dos territórios, na estacionalidade e na segregação socioespacial. A região nordeste do Brasil, ela é composta por 9 estados, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ela é a terceira maior região do país em área e a segunda mais populosa, com cerca de 57 milhões de habitantes. E a região ela tem uma grande importância histórica e cultural e econômica para o Brasil, e ela possui uma diversidade enorme de culturas e paisagens, além de ser o local de origem de muitas tradições brasileiras, como o frevo, o forró, o baião e o bumba meu boi. O clima da região ele é predominante tropical e semiarado, com períodos de seca prolongadas, o que pode afetar a economia local. No entanto, a região também possui uma rica biodiversidade e muitos recursos naturais, especialmente no setor agrícola. E a região nordeste do Brasil, ela é caracterizada por uma grande diversidade natural e cultural, composta por biomas como a Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado. No entanto, ao longo dos anos, o capitalismo teve um grande impacto na região, gerando muitos problemas ambientais, culturais e socioeconômicos. O desenvolvimento do capitalismo contribuiu para o processo de urbanização e modernização das cidades com a expansão das indústrias e das atividades agropecuárias. Isso gerou a alteração dos ecossistemas, com a degradação da fauna e da flora, o desmatamento e a poluição das águas. Devido à crescente exploração dos recursos naturais, muitas comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas e indígenas, foram expulsas de suas terras. A demarcação dos territórios é um assunto importante na região, pois muitas comunidades ainda lutam para ter seus direitos reconhecidos e para manter as suas tradições e culturas sustentáveis. Outro impacto do capitalismo na região nordeste é a segregação socioespacial e cultural. As desigualdades sociais são evidentes e a pobreza atinge muitas famílias, sendo a região uma das mais afetadas pela falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico que ameaça a saúde da população é também nociva para o meio ambiente. Todo dia a gente passa ali naquele esgoto ali na rua. Quando chove é um desmonteiro, a gente só passa dentro da água, dentro da lama, dentro da esgoto de fósforo. E falta de acesso à educação. Além disso, a falta de incentivos financeiros para as políticas públicas e a privatização de bens comuns, como a água, compromete ainda muito mais a qualidade de vida das pessoas. Em resumo, os impactos do capitalismo na região Nordeste são muitos e eles afetam diretamente a vida das comunidades locais e a sustentabilidade dos ecossistemas. E é preciso que haja uma conscientização sobre os problemas gerados pela exploração desenfreada dos recursos naturais e a luta pela defesa dos direitos das comunidades tradicionais. A região centro-oeste do Brasil é uma das 5 regiões do país que é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal. Essa região apresenta características peculiares, como uma grande área de cerrado, terras bastante férteis, além de que a economia da região é baseada em atividades primárias, como agricultura e pecuária. Apesar de possuir uma grande potencialidade econômica com a expansão do capitalismo, a região centro-oeste tem sofrido grandes impactos socioambientais,
Com o avanço da agropecuária extensiva, bem como da mineração, destaca-se entre as atividades que têm mais impacto nessa região. Os processos de desmatamento e o uso de diferentes técnicas de plantio, como o cultivo de monoculturas de soja e milho, têm degradado o solo, além de provocar a perda de biodiversidade nativa da região. Em decorrência desses processos, a fauna também tem sido seriamente afetada, com o desaparecimento de espécies endêmicas. A mineração, principalmente de ouro e diamante, é outra atividade que tem causado impactos ambientais significativos na região. A mineração implicada o uso intensivo de recursos hidráulicos, além de gerar grandes quantidades de resíduos. Os impactos do capitalismo no meio ambiente não se limitam apenas à perda de biodiversidade e à poluição. Eles também têm impacto sobre o patrimônio natural e cultural da região. A região Centro-Oeste tem uma rica história que inclui a região dos povos indígenas do período colonial e os bandeirantes. No entanto, a rapidez do desenvolvimento econômico está resultando na perda de patrimônio histórico. Os processos de demarcação de territórios, tanto por parte dos povos indígenas quanto das comunidades tradicionais, têm sido alvos de vários conflitos influenciados pelas atividades econômicas da região. Em muitos casos, os interesses econômicos são privilegiados em detrimento dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Além do mais, é importante mencionar a forte segregação socioespacial e cultural que é observada na região Centro-Oeste. O desenvolvimento econômico tem sido acompanhado de grandes desigualdades sociais, como comunidades carentes que vivem em condições extremas de pobreza, enquanto outras usufruem de grandes concentrações de riquezas. Nesse sentido, é fundamental pensar em alternativas para o desenvolvimento econômico que levem em conta as particularidades da região e garantem a proteção dos direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e do meio ambiente. A região norte do Brasil é composta pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. É uma das áreas mais preservadas do país, com vastas áreas de floresta amazônica, rios e espécies de animais únicas. Contudo, a região norte vem sofrendo com os impactos do capitalismo. A exploração da floresta e a desigualdade social são dois aspectos que têm causado danos significativos ao meio ambiente, patrimônio natural e cultural. Agora a gente fala, gente, sobre a Amazônia, porque a área desmatada da Amazônia triplicou em março e fez o primeiro trimestre desse ano fechar com a segunda maior área derrubada, isso em pelo menos 15 anos. Carol Queiroz vem conversar com a gente ao vivo do Amazonas, ao vivo de Manaus e traz mais detalhes desses dados alarmantes e que mostram o cenário, a situação atual, pelo menos nesses primeiros meses. É um recorte do cenário da Amazônia nos 3 primeiros meses desse ano. Carol, conta pra gente. Muriel, infelizmente é um cenário preocupante e nada animador, né, para esse início de ano. Olha, de acordo com os dados do monitoramento feito pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, foram derrubados 867 quilômetros quadrados nesses 3 primeiros meses do ano. Uma área que equivale à perda de 1.000 campos de futebol por dia de mata nativa. Bom, de forma geral, o primeiro trimestre do ano fechou com a segunda maior área desmatada em pelo menos 15 anos. Em março, a devastação da floresta amazônica triplicou e 8 dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal apresentaram alta no desmatamento. O campeão foi o Amazonas. Por aqui, a área devastada, desmatada, saiu de 12 quilômetros quadrados em março de 2022 para 104 quilômetros quadrados em março deste ano, uma alta de mais de 700%. A situação mais crítica tem sido observada no sul do estado do Amazonas. Na sequência dos que apresentaram alta no desmatamento estão Pará e o Mato Grosso. Aliás, o Mato Grosso, que
acabava liderando sempre, né, o mês de março no desmatamento, agora caiu bastante, ficando na terceira posição, mas de forma geral, como eu disse, dados bastante preocupantes para esse início de ano na questão ambiental, viu? Volto contigo, Muriel. Além de afetar a demarcação dos territórios e a territorialidade, o capitalismo tem promovido a exploração intensiva dos recursos naturais, como a extração de madeira, minérios e petróleo na região amazônica, que gera poluição, desmatamento e uma série de impactos negativos no meio ambiente, inclusive para as populações tradicionais que dependem desses recursos para sua subsistência. A demarcação dos territórios e a territorialidade das populações tradicionais também são afetadas pela expansão dos sistemas capitalistas. Muitos desses grupos são constantemente ameaçados por interesses empresariais e políticos, tendo seus territórios invadidos e sua cultura ameaçada. A segregação socioespacial e cultural é outro impacto negativo do capitalismo na região norte. As políticas de desenvolvimento e crescimento econômico muitas vezes não levam em consideração as peculiaridades culturais e históricas dessas populações, gerando exclusão social e afastando ainda mais as populações tradicionais das políticas públicas e dos recursos necessários para sua sobrevivência. Em suma, é importante que sejam adotadas medidas adequadas para minimizar os impactos do capitalismo na região norte. A preservação do meio ambiente, a demarcação dos territórios e a valorização da cultura das populações tradicionais são fundamentais para garantir um futuro mais justo e sustentável para toda a sociedade. A região sul é composta pelos estados Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A região sul do Brasil é uma das mais importantes do país, pois representa uma das principais regiões econômicas, com um setor industrial significativo e uma agricultura desenvolvida. No entanto, nos últimos anos, a região tem enfrentado muitos impactos do capitalismo em sua relação com o meio ambiente, patrimônio natural e cultural, demarcação dos territórios e territorialidade, e segregação socioespacial e cultural. O capitalismo, em busca de lucro rápido e máximo, muitas vezes se coloca em conflito com a preservação do meio ambiente. A agricultura intensiva, por exemplo, tem impactos significativos na biodiversidade, bem como na qualidade da água dos rios e no uso excessivo de agrotóxicos. As indústrias instaladas na região também apresentam problemas com a poluição do ar e da água, e a exploração de recursos naturais sem preocupação com a sustentabilidade. Além disso, o capitalismo também pode afetar o patrimônio natural e cultural da região. A exploração desenfreada do turismo, por exemplo, pode levar à degradação de locais históricos e uma mudança das tradições locais. O processo da globalização, que muitas vezes vem associado ao capitalismo, também pode levar à perda de identidade cultural e da diversidade regional. Em relação à demarcação dos territórios e territorialidade, a região sul tem sido afetada pela expansão das grandes empresas e pela perda de terras indígenas e quilombolas. Isso leva não só à perda dos seus meios de subsistência, mas também à perda da relação simbólica que essas comunidades têm à terra. Por fim, a segregação socioespacial e cultural também é uma questão importante na região sul. As desigualdades econômicas e o processo de gentrificação, que leva à expulsão dos moradores mais pobres para outras áreas da cidade, são apenas 2 exemplos dessa realidade. Em resumo, o capitalismo tem impactado fortemente a região sul em diversos aspectos, afetando o meio ambiente, patrimônio natural e cultural, demarcação dos territórios e territorialidade, e a segregação socioespacial e cultural. É importante que a sociedade e o governo local promovam uma conscientização sobre esses problemas e busquem soluções sustentáveis e inclusivas para essa região. A região sudeste, composta pelos estados Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. A região sudeste do Brasil possui uma grande importância econômica para o país, sendo responsável por cerca de 55% do PIB nacional.
No entanto, essa região também enfrenta diversos problemas relacionados ao capitalismo, que afetam tanto o meio ambiente como o patrimônio natural e cultural. Um dos principais impactos do capitalismo na região sudeste é a exploração intensiva dos recursos naturais, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica. A expansão do agronegócio e a mineração em larga escala tem causado desmatamentos, poluição do solo, contaminação de rios e a perda da biodiversidade. Além disso, a região sudeste tem enfrentado problemas relacionados à demarcação dos territórios e à territorialidade. As comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, têm seus direitos violados com frequência, com a perda de suas terras e a expulsão de suas comunidades. A segregação socioespacial e cultural também é um grande problema na região sudeste. As desigualdades sociais e econômicas são evidentes. Com a concentração de renda em grandes centros urbanos e a marginalização de periferias e favelas, isso gera a exclusão social, pobreza, violência e a perda da identidade cultural. Diante dessas questões, é necessário um olhar crítico sobre o impacto do capitalismo na região sudeste. É preciso buscar um desenvolvimento sustentável que preserve o meio ambiente e respeite as diferenças culturais e comunidades presentes na região. Nas regiões brasileiras, o capitalismo tem gerado impactos significativos no meio ambiente, no patrimônio cultural e na demarcação de territórios. A estacionalidade e a segregação socioespacial também são problemas que afetam todas as regiões, gerando desigualdades sociais e prejudicando a qualidade de vida da população. É preciso repensar o modelo econômico e político do país e buscar soluções que permitam o desenvolvimento de forma sustentável e justa.